O dono da Choquei, que se chama Rafael Souza Oliveira, foi preso. A prisão dele aconteceu por ele ser suspeito de atuar na produção e divulgação de conteúdos favoráveis a pessoas investigadas por lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. Essas informações são da Justiça Federal de Santos, em São Paulo. A defesa do dono da Choquei se defendeu dizendo que o vínculo dele com os fatos investigados era exclusivamente da prestação de serviços de publicidade e divulgação pagos, o que não é crime. Então a Choquei atuava na divulgação de conteúdos positivos sobre essas pessoas para poder fazer a imagem pública delas ficar melhor, mais bonita, em troca de dinheiro. Só na semana passada, a Choquei fez 2 postagens sobre essas pessoas envolvidas nesse suposto esquema de lavagem de dinheiro, de maneira positiva, engraçadinha e simpática. Então a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né, pra ficar uma coisa meio engraçada, a pessoa achando graça, mas para pensar. A Choquei é uma página que atinge e influencia 27 milhões de pessoas. A conta reserva da Choquei tem mais 5 milhões de seguidores. E o Rafael, na conta pessoal dele, tem mais 1,5 milhão de seguidores. É um poder sem fim nas mãos de uma pessoa que não precisa de muito pra gente achar que não deveria estar com esse canhão de influência nas mãos. E o que a gente aprende com essa prisão do Rafael? É isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Já começa o vídeo deixando um like aqui e se inscrevendo no canal do Baú do YouTube para os vídeos poderem aparecer mais vezes para você. Eu te espero no nosso grupinho de apoiadores do Telegram. Se tornando membro e entrando para o grupo de apoiadores, além de apoiar o meu trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e antecipados também. É só clicar no link da descrição desse vídeo. Baú! A notícia da prisão desse influencer da Choquei já chamou atenção por ela mesma. O dono da Choquei foi preso no contexto de uma investigação maior que foi conduzida pela Polícia Federal e, como sempre acontece na internet, a reação veio rapidinho, né? E tem muita gente comemorando. Morreu agora! Agorinha. Eu não sabia que a Choquei tinha tanto hater assim, que interessante isso. Eu acho que esse fenômeno da Choquei não é um caso isolado, ele é um sintoma. Então, começando pelos fatos, segundo as investigações, tem uma apuração sobre uma organização que teria movimentado cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E aqui vamos frisar que movimentação não é faturamento, não é lucro. Esse número indica o volume de dinheiro que passou pelo sistema investigado. Não é o lucro, tá bom? Dentro dessa operação, depois de muita investigação, a polícia expediu 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão. Dentre essas prisões estava o Rafael Souza, dono da Choquei. A polícia também disse que os suspeitos podem responder pelos crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A linha da investigação da polícia é a de que a página e a estrutura digital dela poderiam ter sido utilizadas para dar uma aparência de legalidade a fluxos financeiros suspeitos. Eu li isso na CNN, tá bom? E aqui a gente pode ler isso, gente, como a utilização de publicidade como mecanismo de circulação de dinheiro. A defesa do Rafael disse que ele não integra nenhuma organização criminosa e que ele não participou de nenhum esquema ilícito. Eles falam que a página apenas fez publicidades de quem contratou eles, como é o caso de alguns dos envolvidos nesses possíveis esquemas de organizações criminosas. Então a Choquei disse basicamente que essas pessoas pagavam para eles em troca de publicidades positivas e fofas sobre eles, para que eles ficassem com uma imagem legal com o público. O Rafael falou que ele ganha mensalmente, gente, pasmem, pelo menos 400 mil reais mensais com publicidades legalizadas, tá? Tá chocado? Porque eu choquei. Pegou aí o trocadilho? Consegue distinguir? E aqui entra um ponto importante, gente. Não é nem sobre esse caso específico, mas é sobre o funcionamento desse tipo de dinâmica nesse mercado como um todo. Como que a polícia entende que seja um dos mecanismos de lavagem de dinheiro com isso? Pagam uma grana altíssima com dinheiro sujo para uma campanha publicitária aparentemente legítima. Esse dinheiro entra para as páginas como dinheiro de receita formal, legalizada. A página recebe, paga o imposto, tudo certinho. Só que em alguns casos
casos investigados, uma parte desse dinheiro que entra para as páginas volta para o contratante como dinheiro lavado, dinheiro limpo. Isso cria um fluxo que ajuda a dar uma aparência de legalidade a esse dinheiro de origem questionável, e ele vira dinheiro limpo. Isso não é uma acusação a nenhuma página aqui, tá, gente? É só esse modelo conhecido e que costuma aparecer em operações desse tipo. Só que é muito difícil você provar esse tipo de movimentação, gente, muito difícil. Mas para entender por que a prisão do dono da Choquei ganhou tanta repercussão e aclamação popular, não tem jeito, a gente não consegue ignorar o histórico da página. A Choquei construiu a relevância que ela tem muito rapidamente, mas ela também acumulou muitas polêmicas ao longo do caminho. Existe um grande histórico recorrente de publicações de notícias deles sem muita verificação. Eles têm uma priorização pela velocidade, sabe, pelo impacto. E isso, para esse tipo de página, vale muito mais do que a precisão do que está sendo falado. Isso não é um detalhe técnico, tá? Isso tem consequência real. Teve até um caso amplamente comentado na internet em que a divulgação de uma informação não verificada contribuiu para um desdobramento extremamente grave envolvendo até a morte de uma pessoa há alguns anos. E assim, gente, independentemente de responsabilidade legal atribuída ou não, esse tipo de episódio deveria fazer o povo pensar um pouco mais sobre o peso que é publicar rápido sem muito critério e em escala massiva. Além disso, existe um outro comportamento que eu não posso ignorar aqui, né, dessas páginas, que é a divulgação diária de jogos de azar e de apostas. E não é algo pontual nessas páginas não, a gente sabe. Na Choquei, a divulgação de plataformas de apostas é parte estrutural do conteúdo deles. Nas publicações da página, publicações de qualquer tipo de notícia ou de pessoa, tem publicidade de jogo. Você sabia que a Choquei usa a imagem das pessoas famosas, pessoas aleatórias, para divulgar uma plataforma de jogos online? Pois é, eu não sabia, até eu vi o vídeo desse artista aqui, revoltadíssimo com a Choquei, porque eles usaram a imagem dele, né, num post, e nesse post tá lá embaixo uma plataforma de jogos online. Eu nunca tinha reparado nisso, gente, mas todas as postagens da Choquei tem isso daí. Nem mesmo a morte da Preta Gil foi respeitada, porque vocês podem ver nesse post, tem ali a imagem dela, que nem está aqui mais, que Deus a tenha, com o slogan da casa de aposta. Isso diz muito sobre a página. Não é só sobre monetização, é sobre normalização disso, porque quando esse tipo de conteúdo aparece a cada 10 minutos no feed de milhões de pessoas, ele deixa de ser exceção, ele passa a ser natural, e que tá tudo bem, que faz parte, né? As pessoas param de se importar com a quantidade de gente que tá sendo destruída com essas divulgações. E olha como isso se torna uma coisa absurda. A defesa de quem divulga apostas e jogos que destroem a vida de seguidores hoje em dia não é mais sobre o que é certo e o que é errado. Eles usam como argumento agora coisas como: ah, mas todos os times de futebol são patrocinados por casa de apostas. Ah, mas a Globo também divulga bet, como se isso transformasse esse tipo de coisa em algo correto. Tá errado do mesmo jeito. A gente que normalizou algo que é simplesmente absurdo. Porque é isso na timeline das pessoas o dia inteiro, de milhões de pessoas, porque só a Choquei tem 27 milhões de seguidores. É muita gente, é um número absurdo, gente. Milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões a média diária. Igual domingo, né? Vocês anunciaram que a Choquei ia estar aqui. A gente compartilhou, deu 2.3. Nossa. É muita coisa, né? Nossa, tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou. Pode acreditar. E é uma loucura porque páginas como a Choquei, que são várias, que só postam foto ou vídeo de alguma coisa com alguma noticiazinha escrita ali, na maioria das vezes, não constroem conteúdo. Elas operam em cima de um fluxo constante, sabe? De estímulo rápido. É uma notícia bombástica, é uma pauta fria, é um resgate de algum momento antigo, icônico. Lembra quando tal artista fez isso e encantou o país inteiro? Conteúdo leve, fácil de consumir, que não exige esforço e principalmente que não gera desconforto ou necessidade de ficar pensando demais. Isso não é acaso, isso é estratégia. Esse tipo de conteúdo é altamente compartilhável. Ele não depende de posicionamento, ele não exige, ele não demanda responsabilidade editorial minimamente profunda dessas páginas. E além de tudo, gente, é algo que mantém o algoritmo rodando extremamente a favor dessas páginas. E o resultado disso é o crescimento bizarro, absurdo dessas páginas, porque elas
elas ganham muitos seguidores muito rapidamente. E aí, com o passar do tempo, elas passam a ser uma base gigantesca de influência. Só que essa influência não vem com nenhuma autoridade, não vem com nenhum diferencial e não vem com nenhum tipo de opinião. Ela vem de volume, de massa, sabe? A gente nem sabe quem tá por trás dessa página ou da opinião dessa página enquanto elas estão crescendo. Parece ser uma página de conteúdo bobo e inofensivo, e aí que a gente se engana, porque quando uma página desse tipo começa a acumular dezenas de milhões de seguidores, o que ela posta deixa de ser só conteúdo, vira distribuição em massa, vira capacidade de atingir milhões de pessoas em questão, de minutos. Pra você ter uma ideia concreta mesmo, sabe? O Baú, hoje, que é uma página minúscula, eu tenho 200 mil seguidores lá no Instagram, alcança algo em torno de 20 milhões de pessoas por mês. É muita gente. Agora imagina uma página com dezenas de milhões de seguidores ativos dentro dessa mesma lógica de distribuição, gente. O alcance é absurdo e ele vale dinheiro. Esse alcance vale poder. E nesses casos, é um poder que não tem responsabilidade nenhuma. E aí não tem que ser muito inteligente para saber que quando o crescimento é construído sem critério, baseado só em volume e engajamento fácil, esse poder que essas páginas adquirem, ele começa a ser utilizado da mesma forma. Não tem filtro, não tem responsabilidade e tem o foco absoluto em monetização. Por isso que o cara da Choquei fala com tanta tranquilidade que ele faz publicidade para essas pessoas supostamente envolvidas nessas coisas, porque elas estão pagando e ponto final. E aí a gente volta para essa pergunta central desse vídeo, que a gente tem que se fazer mais vezes, né? Por que a gente continua dando poder para esse tipo de página e de estrutura? E aqui é importante reforçar, gente, que nem todo perfil grande na internet ocupa o mesmo lugar, tá? Tem criador que constrói conteúdo com identidade, com opinião, com um recorte claro. Você sabe o que você vai esperar ali, você sabe que aquela pessoa representa, você sabe quando aquilo é entretenimento, quando é crítica e quando é humor. Pode entrar então, Baú. E tem página que se posiciona como fonte de notícia. E aí o jogo muda completamente, porque quando você se coloca nesse lugar de informar, você não tá mais só entretendo, você tá participando da formação da opinião das pessoas. Você tá influenciando como milhões de pessoas enxergam outras pessoas e como elas encaram situações e fatos também. Isso exige um nível de responsabilidade que não deveria ser opcional. Só que o que a gente vê na maioria das vezes é o contrário, né? É um monte de página que cresceu no conteúdo leve, no compartilhável, atingindo um tamanho absurdo e depois operando como veículo de informação, sem mudar o nível de critério. Elas continuam com a lógica do engajamento rápido, da postagem sem verificação, da monetização a todo custo. Só que agora tendo um impacto gigantesco. E aí que a coisa fica mais perigosa, né? Porque não é mais só sobre conteúdo, é sobre influência real. E aí tá a nossa responsabilidade como seguidor. Porque seguir uma página na internet não é um ato passivo, não é só consumo, é validação, é financiamento, é indireto, mas é financiamento, é participação em um ecossistema em que visibilidade é dinheiro e é influência sobre comportamento também. Quando uma página grande começa a divulgar de maneira recorrente aposta ou produto duvidoso, gente, isso não é mais publicidade, isso é direcionamento, isso molda a percepção, sabe? Isso influencia, impacta a vida das pessoas, e isso acontece porque existe confiança ali, uma confiança que na maioria das vezes não foi construída com base em critério, foi construída na base da repetição e do alcance. Isso é foda, gente, porque hoje tem uma distorção muito forte do que a gente chama de relevância, né? Porque número de seguidor virou sinônimo de credibilidade, alcance virou sinônimo de autoridade. Só que ao mesmo tempo, a lógica da internet atual e dos algoritmos de todas as redes não premia responsabilidade, ela premia reação. E isso cria um incentivo horroroso para todo mundo que cria conteúdo. Não importa se é confiável, importa se gera engajamento. E quando você junta esse perfil de criador com esses mecanismos que geram rios de dinheiro com pouca transparência e muito volume de influência, você cria um ambiente perfeito para merda acontecer. Não necessariamente ilegal em todos os casos, mas muito questionáveis, né? Como, por exemplo, a divulgação de casas de apostas. E tem um ponto que é muito desagradável da gente ouvir, tá? Mas que a gente tem que ouvir às vezes. A responsabilidade não tá só em quem publica, né? Ela é metade de quem publica e metade de quem consome também, gente. Porque toda audiência é uma escolha. A Choquei e qualquer outra página desse nível, desse nicho, só chegou onde chegou porque milhões de pessoas decidiram, todos os dias, darem esse poder pra ela.
delas. Não como piada, como humor, mas como fonte de informação. E é isso que sustenta tudo. Então, sempre que uma notícia dessas aparece, é legal a gente tentar entender um pouco mais do porquê desse tipo de modelo continuar sendo recompensado. Enquanto a gente continuar seguindo, sem critério, esses veículos de comunicação, de informação, notícias, sem questionar, essas páginas sempre vão surgir, sempre vão crescer e elas sempre vão operar da mesma forma, porque é a forma que dá certo. A internet não é um ambiente neutro pra gente, o nosso feed não é um mero acaso. Ele basicamente reflete diretamente o nosso gosto, o que a gente gosta. E a gente não pode continuar achando que a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, porque a gente tem, né, gente? Então, antes de seguir alguma página, antes de consumir qualquer conteúdo de maneira fixa, antes de confiar em qualquer indicação, dá uma refletida de leve, tá? Essa pessoa que você tá seguindo, ou essa página, tá, que você tá seguindo, tem compromisso com o que ela publica, ou ela tem compromisso só com o que engaja e o que vai dar dinheiro pra ela? Porque no fim das contas, gente, você não segue pessoas ou páginas, você escolhe quem vai te influenciar. E, consequentemente, também, você escolhe o tipo de sistema que você vai ajudar a manter de pé. Baú! Depois não adianta reclamar, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também. Logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau, tchau.